Renovação de contrato com Gabigol esfria e futuro do jogador rubro-negro fica indefinido. Flamengo recebe oferta por mais de 100 milhões de reais por joia rubro-negra. Essas e outras informações do nosso Mengão iremos saber agora. Antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações para receber todo o nosso conteúdo com exclusividade. E não se esqueça, curtam nossos vídeos, isso nos ajuda e incentiva na criação de mais conteúdo. No mercado da bola do Flamengo, porque o Flamengo recusou uma proposta do Wolverhampton pelo meia Vitor Hugo, é isso mesmo. O Wolverhampton assinou aí com a possibilidade de pagar 20 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos do jogador, mas aí o Flamengo teria direito a 20% de uma possível venda futura. 20 milhões de euros hoje dá 107, 108 milhões de reais pela cotação de hoje. Eu acho o seguinte, tá? Eu vou dar minha opinião sobre isso. Acho que o Flamengo fez bem em recusar essa proposta. Por quê? Vitor Hugo é um jogador que vem sendo utilizado pelo técnico Sampaoli, é um jogador que a tendência é valorizar mais ainda, é um jogador importante que faz várias funções hoje no time do Flamengo, e o Flamengo não tem a necessidade de fazer caixa com venda de jogadores. Já bateu essa meta. Tanto é que recentemente recusou uma proposta aí absurda pelo zagueiro Léo Pereira. Uma proposta milionária do Al Nassr, clube hoje do técnico Luiz Castro, também do craque português Cristiano Ronaldo. Então, acho que o Flamengo fez bem em recusar. O próprio jogador também não ficou muito animado, embora seja um clube interessante, Premier League, né? O próprio João Gomes está lá. O João Gomes tinha um sonho de jogar na Premier League, está realizando esse sonho. E o Vitor Hugo teve essa oportunidade e não ficou muito animado também, não. Mas, enfim, proposta recusada pelo Flamengo. Mudando de assunto aqui, vamos falar de renovação de contrato agora, porque as conversas pela renovação de contrato do atacante Gabigol com o Flamengo esfriaram. E por que é importante a gente mencionar isso? Primeiro, o contrato dele é longo, vai até dezembro de 2024. Eu já dei até minha opinião sobre isso, acho muito cedo para discutir a renovação de um contrato de um jogador que tem contrato muito longo, de um jogador que acabou de completar 27 anos, de um jogador que não vai receber proposta, digamos assim, super interessante para jogar na Europa. No máximo vão oferecer aí, alguns clubes de baixo escalão da Europa vão chegar com uma proposta financeira para ele. Eu não vejo o Gabigol querendo sair do Flamengo nesse momento, não vejo mesmo. Olha o status que ele tem no Flamengo, olha a moral que ele tem no Flamengo, olha como é o Gabigol hoje em dia, bem diferente do Gabigol de 2019. Hoje ele é ídolo máximo, tido para muitos aí como o segundo maior ídolo da história do Flamengo. Então eu não vejo necessidade do Flamengo ter pressa para renovar o contrato desse jogador, que, repito, está em baixa. E, na minha opinião, vive o pior momento desde quando chegou ao Flamengo. A temporada dele é bem ruim, a temporada do Gabigol. Então eu acho que o Flamengo fez certo em esfriar essa conversa pela renovação de contrato. E vale mencionar também que a relação Gabigol e diretoria, que já foi muito boa, hoje está azedada, está estremecida. Ele teve uma discussão muito séria com Marcos Braz. A ESPN eu vi que revelou ali os bastidores da briga, da conversa, o Gabigol reclamando do gramado e o Marcos Braz respondendo: se você quiser jogar num gramado muito bom, vai para a Champions League. Aí o Gabigol retrucou, dizendo que o que você faz aqui? Enfim, foi algo muito pesado, tanto é que Marcos Braz e Gabigol não estão se falando da mesma maneira. É uma relação hoje extremamente profissional. Essa informação a gente trouxe aí durante a semana. Então, as conversas pela renovação de contrato esfriaram bastante. Nesse momento não tem mais nada em andamento. O Gabigol tem um baita salário, tá? É o maior salário do atual elenco, a verdade é essa. Eu não gosto de ficar falando quanto que um jogador ganha, mas eu garanto para vocês que é o maior salário do atual elenco. Ele ganha muito bem, inclusive. Dificilmente um clube da Europa vai chegar e vai oferecer o que ele ganha atualmente, o que ele ganha anualmente hoje no Flamengo. Então eu acho que o Flamengo está certo. Tem que esperar mesmo para renovar esse contrato, para conversar pela renovação. Enfim, tem que ver se o Gabigol vai render nesse segundo semestre de 2023. E ele tem contrato longo. Tem que esperar mesmo. Sou a favor disso, de esperar. Para finalizar nosso vídeo aqui, galera, Sampaoli promovendo testes no time titular. A informação que eu obtive é que o time que treinou hoje foi Matheus Cunha, Pablo
Davi Luiz e Léo Pereira. Wesley, Alan, Gerson, Everton Ribeiro e Ayrton Lucas. Bruno Henrique e Pedro. Ou seja, me chamou a atenção aí 3 coisas. Fabrício Bruno fora, Pulgar fora e Gabigol fora. Por que eu falo teste e não cravo que esse será o time do Flamengo? A informação que eu obtive é, o time que ele montou foi esse. E é um teste que ele está realizando no time titular. Ele ainda tem um treino de sexta-feira. E se eu não me engano, ele também vai dar um treino no sábado pela manhã, porque o jogo é só 9 horas da noite contra o Botafogo. Gente, Fabrício Bruno tem sido o principal jogador dele no setor defensivo, o homem de confiança no setor defensivo. Pulgar, ele não tira o Pulgar do time, e nesse time que ele montou aqui, o Pulgar está fora. E o Gabigol, eu não vejo também ele tirando o Gabigol, mesmo o Gabigol vivendo essa fase que ele está vivendo. Então, por isso, eu digo, foi um teste que ele fez. Agora, por que ele fez esse teste? A gente vai ver na atividade dessa sexta-feira. 3 zagueiros também não é algo que me agrada muito, não. Não sei a vocês. Ainda mais utilizando o Pablo. Então é isso aí, galera. Vamos comentar um pouco sobre essas últimas informações do nosso Mengão. O Flamengo recebeu uma oferta, né? Uma possível oferta, na verdade, né? O time do Wolves, né? Time esse também de João Gomes sinalizou fazer uma oferta para o Flamengo de mais de 100 milhões de reais. 20 milhões de euros, 108 milhões de reais pelo jogador Vitor Hugo do nosso Mengão. Joia rubro-negro, uma promessa que com certeza ainda vai evoluir e muito nesse time do Flamengo. E o nosso Mengão já recusou de cara. O Flamengo não tem necessidade de vender jogadores, né? Já bateu essas metas de venda de jogadores e agora tem que manter esse elenco e principalmente essas joias, esses jovens rubro-negros no time do nosso Mengão. Com certeza, se eles se destacarem ainda mais, vai aumentar a sua valorização no mercado da bola. Então, o Flamengo recusando essa oferta do time de João Gomes, ex-companheiro aí de Vitor Hugo. E sobre a renovação de contrato com Gabigol, não tem nem necessidade de tocar nesse assunto. Gabigol tem contrato com o Flamengo até o final de 2024. Qual a necessidade que a diretoria teria de renovar o seu contrato se o jogador não está bem, se o seu contrato ainda está longe do seu fim? Então não tem necessidade alguma. Renovação de contrato antes do final dele se dá quando o jogador está muito valorizado e quando alguns times europeus já sinalizam que irão fazer propostas. Aí sim, o time tem que sentar com o jogador e renovar o seu contrato para aumentar a sua multa e não perder o atleta por um valor considerável. Portanto, nesse momento, Gabigol, mesmo ele não está bem e o seu contrato está longe do seu fim. Não tem necessidade do Flamengo renovar o seu contrato nesse momento, né? E também o clima entre Gabigol e a diretoria não está nada bom. Por isso, esfriaram as conversas para renovar o seu contrato. Infelizmente, a situação do Flamengo, diretoria e jogadores está bastante abalada. E sobre o time do Flamengo para enfrentar o Botafogo, eu não gostei, né? Jogar com 3 zagueiros é um sistema que Sampaoli sempre gostou, mas é um sistema que ele pouco usa. Então, para você utilizar essa forma de jogar, você tem que ter tempo, você tem que treinar e dar minutos de jogos para eles se adaptarem a esse sistema de jogo, né? Sem falar que deixou Fabrício Bruno de fora, deixou Pulgar de fora e Gabigol, 3 jogadores aí importantes. Fabrício Bruno é o melhor zagueiro do Flamengo nesse momento, vive uma temporada bastante irregular, não tem condições dele sair do time. Se ele quer colocar 3 zagueiros, um tem que ser Fabrício Bruno. Pulgar, ele é um volante que desde que voltou de lesão, não saiu mais do time titular. Portanto, é outro jogador importante para esse time do Flamengo. E Gabigol nem se discute. Por mais que não esteja em uma fase boa, Gabigol ainda consegue ajudar a equipe voltando, marcando, né? E fazendo com que o Flamengo se movimente ainda mais. Eu acho que esse time aí que ele mandou a campo, treinou, fez alguns testes, não vai passar de teste, não tem condições de o Flamengo ir sem esses 3 jogadores que são muito importantes para o nosso Mengão. Lembramos que se o Flamengo perder para o Botafogo, dependendo da forma que perca,
Sampaoli pode ser sim demitido, por mais que a mídia brasileira e principalmente o presidente do Flamengo afirmou que ele não será demitido. Mas tudo indica que se isso acontecer, se o Flamengo perder, Sampaoli será demitido, até porque tem final da Copa do Brasil e o Flamengo está só piorando a cada dia que passa. E aí, nação rubro-negra, vocês estão confiantes para o jogo contra o Botafogo? Deixa o seu palpite aí desse jogo nos comentários.